Olá, tudo bem com vocês? Dr. Davi Rodrigues com mais um vídeo aqui. Hoje acompanhe esse vídeo, compensa, certo? Você que tem ideia de querer ter uma saúde melhor, hoje nós vamos falar sobre limpeza do fígado ou limpeza hepática e da vesícula. Antes da gente começar a falar propriamente da limpeza, eu quero fazer um paralelo para a gente fazer uma comparação. Imagine uma máquina com várias engrenagens, pode ser uma máquina do relógio, tem várias engrenagens lá, dá para a gente entender um pouquinho. Com o passar do tempo, essas engrenagens vão acumulando sujeira, tá acumulando sujeira, tá acumulando. Vamos imaginar que a gente só jogue óleo no sistema, na máquina. Ela vai, logicamente, funcionar melhor por conta da presença do óleo, mas ainda está sujo, certo? Com o passar do tempo, essa sujeira vai aumentando. Não adianta a gente ficar jogando óleo depois de um tempo, que a engrenagem não vai funcionar adequadamente. O que o sistema, o que essa máquina precisa é de fazer uma limpeza para poder funcionar melhor. Claro que ela precisa do óleo, mas se não tirar a sujeira, ela nunca vai estar funcionando com a potencialidade que ela poderia. E isso acontece no nosso corpo também. O nosso corpo, com o passar dos anos, com o que a gente consome, com o que a gente vai colocando para dentro, ele vai se sujando. Todo o nosso sistema suja. Imagina, o fígado começa a não funcionar adequadamente, o rim e assim por diante. E vamos dizer, a pessoa começa a ter sintomas, mal-estar gástrico, um empachamento, ele fica cheio depois de comer e parece que demora para a comida sair, né? Para ter uma sensação agradável de novo. E aí ele procura o médico e acaba tomando um medicamento. Claro, o medicamento vai melhorar o sintoma inicialmente, mas se não houver uma limpeza, logo ele vai ter um problema de novo, ele vai começar a ter outros sintomas, tá? E é claro, vai ficando usando o medicamento por muito tempo, esse medicamento também tem outras consequências. Então, eu quero introduzir aqui uma ideia, claro que isso já está difundido na internet, mas eu estou falando para você, a ideia da limpeza. Hoje nós vamos falar sobre a limpeza hepática. Então, eu vou pegar aqui, ó, o sistema, uma ideia, um esboço sobre o sistema hepático, que aqui a gente tem o fígado, nós temos os ductos biliares dentro do fígado, saindo aqui, encontrando com a vesícula. Essa vesícula você vai juntar com os ductos biliares vindo do fígado, vamos formar o colédoco, esse colédoco vai até o duodeno e ele desemboca a bilis bem aqui dentro do duodeno. Maravilha! Os cálculos eles podem ser formados em qualquer local do sistema biliar, desde dentro do fígado, como nos ductos fora do fígado, como na vesícula mesmo. Eu li em livros de cirurgia na minha faculdade o seguinte, que uma vesícula a qual tem cálculo, é uma vesícula doente, por isso tinha que ser tirado do sistema, tá? Tirado do corpo. É claro, se a gente imaginar o corpo humano como uma orquestra perfeita, se você tira um instrumento, por mais que pareça um instrumento que não tenha tanta função, a música muda. A gente mudou o funcionamento do organismo. Então essa ideia de tirar algo porque a gente acha que está com problema não é tão bem visto mais. A gente tem que imaginar o corpo como um todo. Então tem como a gente fazer um tratamento, uma limpeza, para fazer com que esses cálculos todos, ou a maioria deles, possam ser eliminados. Como consiste a limpeza? Nós vamos utilizar de ácido málico, que é uma substância vinda da maçã, que ela vai fazer um amolecimento, vai deixar mais solúvel, né? Fica mais molinho todos esses cálculos, independente de onde eles estejam, certo? Nós vamos utilizá-los por 6 dias, utilizar o ácido málico por 6 dias. Do 6º para o 7º dia, nós vamos utilizar sulfato de magnésio, que ele vai fazer com que haja um alargamento desses condutos, certo? De todos esses ductos biliares até chegar no colédoco.
E num determinado momento da limpeza nós vamos tomar óleo, azeite de oliva. Esse óleo vai fazer com que haja uma produção muito grande de bilis. Essa bilis vai impulsionar esses cálculos que já estão amolecidos, estão em ductos mais largos e eles vão sair. Quando eu tive a ideia da limpeza, muitos pacientes meus eu indiquei a limpeza. Claro, eles tinham queixas gástricas e obviamente eles tiravam foto, né, dos cálculos que saíam da limpeza, e isso me impressionou muito. Eu não tinha ideia, eu vim com a ideia da faculdade, de que a vesícula tinha que ser tirada. Mas depois que comecei a ver a possibilidade dessa limpeza e a vesícula permanecer lá, comecei, é claro, a fazer isso sistematicamente nos meus pacientes. E é óbvio que muitos pacientes, inclusive, que tinham ecografia normal, não tinham queixas gástricas, a gente, pela queixa global dos sintomas que elas tinham, indicava a limpeza hepática e biliar. E, por surpresa, saía uma quantidade muito grande de cálculos. Por conta disso, eu e minha esposa resolvemos fazer a nossa limpeza hepática. Essa semana agora, nós fizemos corretamente a limpeza, tá? Eu guardei aqui os meus cálculos, os cálculos que saíram. Eu usei um recipiente com buraquinhos muito grandes, então muitos cálculos pequenininhos eu via que iam embora. Acabou ficando apenas os cálculos grandes, né, no recipiente. Eu cheguei a eliminar 2 cálculos do tamanho do meu dedo, tá? Agora, gente, Brasília está muito quente nessa época. Eu acabei deixando na janela do banheiro e todo o calor lá acumulado no ferro da janela fez eles derreterem. Então eu gostaria de ter mostrado aqui para vocês melhor, mas eu digo, tudo isso é cálculo derretido. E a gente fica imaginando aonde esses cálculos estavam presos. Você imagina, o sistema não estava funcionando adequadamente. Agora imagina você querendo emagrecer. Será que o fígado é importante no processo de emagrecimento? Que o fígado esteja funcionando bem para poder emagrecer? É claro que sim. Então, quando a gente tenta alguma transformação no nosso corpo, a gente precisa ter a ideia da limpeza, do detox, que está muito falado por aí. Então não temos só a limpeza hepática, temos a limpeza renal, temos a limpeza de parasitas, a limpeza de metais tóxicos. Nós já tocamos nesse assunto, tá? E uma coisa que eu quero dizer para vocês muito interessante. A minha esposa tem o costume de comer uma maçã todo dia, no mínimo. Às vezes ela come até 2 ou 3 mesmo. E na limpeza dela, ela não eliminou nada, não saiu absolutamente nada. Ela teve o processo todo completo, mas não ficou nenhum tipo de cálculo. É claro que eu tenho pacientes que fizeram a primeira limpeza, não saiu nada, e na segunda saiu. Nós vamos repetir essa limpeza daqui a um mês. E depois eu posso dizer para vocês como é que foi o resultado delas. Pesquisando na internet, eu vi que tem alguns locais que não indicam a limpeza hepática. Veja só, vamos a alguns conceitos para a gente tentar entender aqui. Caso você tenha pedra na vesícula e tenha algum problema agudo, uma infecção, uma pedra ficou presa na vesícula, você está com muita dor, foi para o hospital, houve a indicação de cirurgia, gente, tem que fazer a cirurgia, certo? Isso é uma coisa aguda, uma mudança que há uma necessidade de transformação ali na hora. Mas a gente está fazendo aqui uma coisa para manutenção, para vocês entenderem que o ideal agora é a gente procurar ter saúde, não tratar a doença. Quando a gente imagina a limpeza hepática e biliar, é muito mais vantajoso para o corpo fazer a limpeza do que se submeter a uma cirurgia. É claro que uma cirurgia tem muito mais complicação do que a complicação que você pode ter com a limpeza. E outra, se ficar um cálculo impactado no canalzinho biliar que a gente viu lá, compensa inclusive fazer uma outra limpeza que esse cálculo vai ser eliminado. Ele vai amolecer de novo e vai ser eliminado, na maioria das vezes, tá? O que pode acontecer, que isso aí realmente, se você imaginar milhões de pessoas fazendo limpeza, pode acontecer que fique um cálculo e tenha necessidade de ir lá
e ter que tirar. Tudo bem, mas eu garanto a vocês que tem muito menos intercorrências do que essas pessoas todas têm que fazer cirurgia. Gente, a gente tem que mudar a ideia do nosso corpo. O nosso corpo precisa de limpeza, o nosso corpo precisa de ver a saúde, não de tratar a doença. E eu quero pôr essa ideia aqui para vocês. Pensem na limpeza, procurem profissionais na cidade de vocês que já possam orientar vocês em relação a essa limpeza. Isso está na internet. Eu aconselho a procurar um profissional que, é claro, não é só a limpeza hepática que o nosso corpo precisa. Ele precisa de outras coisas. E você tendo um profissional bem informado que possa estar te orientando, vai só te fazer bem, tá? Essa aqui é a nossa ideia de hoje. Falando sobre a limpeza hepática e limpeza biliar. Eu fiz esse processo. É um processo, sim, você tem um incômodo, né, no dia que você está eliminando, mas gente, o fato de você poder ter um corpo funcionando melhor, você tendo possibilidade de emagrecer melhor, certo? Todos os seus sintomas gástricos podendo ser corrigidos apenas por você deixar o seu corpo mais limpo, claro que compensa muito, tá? Aqui, para vocês que estão acompanhando, tem muita gente mandando e-mails, perguntando sobre ideia de medicina quântica. Eu vou deixar aqui um livro, uma recomendação para vocês lerem, que é esse livro aqui, ó, Cartas de Cristo. Leiam esse livro, peguem a ideia do que ele quer passar para vocês. Seria aí uma leitura que eu recomendaria para vocês, e a gente pode continuar as nossas próximas discussões ou nossas próximas conversas. Muito obrigado a você que nos assistiu até o final. Eu peço para que, se você conhece alguém que está com problemas intestinais, gástricos, ou mesmo já tem pedra na vesícula, envie esse vídeo. Pede para a pessoa olhar com carinho e mudar a ideia dela. E eu também peço para você se inscrever ao nosso canal de Medicina Quântica, que nós vamos estar sempre falando sobre situações que a gente pode melhorar a nossa saúde. Muito obrigado e até a próxima.